Então tem uma parte do coração e da família em Mato Grosso do Sul. Tive a oportunidade de morar também mais tarde, alguns anos no Rio de Janeiro e hoje moro em São Paulo. Então brinco que eu sou brasileira. Enfim, tive a oportunidade aí de experimentar, morar mesmo em algumas regiões diferentes. Esse aqui já deixo para vocês esse QR Code com o meu LinkedIn. Fiquem à vontade para gente trocar, para a gente seguir conectados. Então, convido todo mundo aí que quiser, né, para já fazer essa conexão entre a gente. Falando rapidamente, então, da minha trajetória profissional, eu sou RH desde sempre, né, então tive a oportunidade de viver 11 anos da minha carreira na Braskem, que é uma indústria química, petroquímica brasileira. Então, pela Braskem e com a Braskem, tive a oportunidade de trabalhar em diferentes áreas dentro de RH, como business partner, como desenvolvimento organizacional. Por último, fui em novos negócios, olhando negócios que a Braskem criava novos em parceria com outras empresas, joint ventures, enfim, spin-offs, e sempre com a lente de pessoas olhando esses negócios. Morei também um período nos Estados Unidos em um desafio aí junto com a Braskem. E aí eu brinco que faz um ano e meio exatamente que eu saí do transatlântico e fui para uma lanchinha, né? Então hoje eu trabalho, sou head de people, de pessoas na Oxygia. A Oxygia, é uma empresa dedicada a investir, incubar e acelerar startups com uma tese específica. Então, a gente olha para startups com foco em sustentabilidade e transformação digital aplicada à indústria. E aí sair de um mundo, enfim, vim para um mundo completamente diferente que respira inovação no dia a dia, sair de uma indústria consolidada, né, com muitas práticas também incríveis de gestão de pessoas, e vim para a Oxygia olhar startup que a gente chama early stage, quem está começando, né, apoiando aí a jornada empreendedora para já ter os fundamentos, enfim, e olhar a gestão de pessoas, de negócios, informação até o momento de crescimento e escala. Tive a oportunidade, então sou administradora, né, me especializei um pouquinho em gestão de negócios, coaching, gestão de mudança, saúde mental. Tive a oportunidade de mergulhar, tive uma vivência nos Estados Unidos que pude mergulhar em cultura de inovação no Vale do Silício, e foi isso que despertou esse desejo maior de trabalhar com startups. E hoje, além, enfim, de apoiar a Oxygia, acaba apoiando outras startups do nosso portfólio, startups fora também com mentoria, advisory e etc. Então, acho que contando aí rapidamente um pouquinho da minha trajetória. Mas hoje, acho que a ideia, acho que em primeiro lugar, reforçar que essa live é para vocês, então, por favor, participem, né? Se tiver algumas dúvidas aqui, combinei contigo, já vão colocando no chat, que no final a gente vai reservar uns minutinhos para abrir um bate-papo e olhar, né, para o que vocês, porque está pegando para vocês, então fiquem muito à vontade para participar, enfim, dessa troca. E acho que reforçar que hoje a minha missão, né, é trazer um pouco de tendências que devem influenciar a estratégia de pessoas. Vi ali pelo menos as pessoas que se comunicaram através do chat, que quase todos ali até o momento são RH, então estamos juntos, né, nessa construção dessa estratégia. Trazer um pouquinho também de práticas inovadoras aplicáveis a RH, o que que eu tenho estudado, o que que eu tenho visto na prática, e a gente facilitar essa troca de experiências, tá? Então, também, se surgir algum ponto, fiquem à vontade para me interromper, ou a gente vai e concentra aí as dúvidas que estiverem no chat no final dessa sessão, tá bom? Bom, eu acho que primeiro, então, e para a gente começar essa conversa sobre inovação, uma lente que eu gosto de trazer, e um convite que eu faço a vocês, é para a gente olhar para cenário, a gente olhar para fora, né? E a gente olhar para fora, ajuda a gente a entender mercado e ajuda a gente a entender futuro do trabalho que está diretamente relacionado aí a RH e a inovação.
Então, o que que eu acho que gostaria de trazer para vocês nesse zoom para fora, né? Olhando agora, vamos esquecer as nossas organizações e o nosso dia a dia, vamos entender um pouquinho do que está acontecendo no mundo, que impacta diretamente as relações de trabalho e, enfim, e a estratégia de RH em si. E aí, acho que só dando um passo atrás aqui e fazendo, olhando, se a gente for olhar a linha do tempo, né, do mundo do trabalho, o que que a gente consegue dividir aqui, né? A gente poderia dividir o mundo do trabalho, ou a dinâmica de trabalho, em 5 grandes marcos, né? Em 5 revoluções. E aí, com certeza, o RH deveria, né? Nem sempre, mas seria muito importante que o RH fosse, não só o RH, mas como todas as áreas, fossem acompanhando essas revoluções e evoluindo, se transformando à medida que a gente tem essas revoluções. O que que são essas revoluções? Então, se a gente for olhar lá para trás, né, quando a gente começa a falar de organização de trabalho, de RH, a gente está falando da primeira revolução, século XVIII, XIX, onde o centro do mercado de trabalho está na Europa, está na América do Norte, e a gente está falando basicamente de indústria a vapor, né? As primeiras organizações de trabalho em torno de indústria a vapor. Quando a gente avança, né, na linha do tempo, a gente entra numa segunda grande revolução, onde a gente sai da indústria do vapor e amplia, né? A gente já começa a falar de indústria de óleo, de eletricidade, de energia, de combustível. Então, a gente vai ampliando, e aqui a gente está falando de indústria, né? Um perfil de trabalho e áreas atuando muito com perfil e com drive industrial. Quando a gente tem, falando de uma terceira revolução que a gente pode, que eu acho que teve um impacto e trouxe uma mudança significativa para a dinâmica de trabalho, é quando a gente começa a ter uma revolução digital, né? Então a gente começa a ter pessoas tendo computadores individuais para trabalhar, pessoas acessando a internet. Não sei qual é a geração da galera que está aqui comigo hoje, mas se algum de vocês viveu isso, com certeza mudou completamente a dinâmica de trabalho quando isso aconteceu. A gente passa por uma quarta revolução industrial, que além agora não só eu acesso o meu computador, eu tenho acesso à internet, a gente começa a falar de inteligência artificial, a gente começa a falar de robôs, a gente começa a falar de internet das coisas, criptomoeda, blockchain, um avanço gigantesco em tecnologia. E agora a gente tem olhado, a gente já saindo dessa entre quarta e quinta revolução aqui, que a gente está entrando num contexto onde o drive, ok, já estou entendendo inteligência artificial, blockchain já é uma coisa que não é recente, não é nova, e a gente está falando mais de propósito, de inclusão, de conexão e de inovação. Para mim, o que que marca essa quinta revolução que a gente está falando e que isso com certeza influencia as relações humanas dentro das organizações e, por consequência, a nossa atuação como RHs, a gente está falando de um mundo bunny, que é um mundo frágil, ansioso, não linear, inexplicável. A gente está falando que as pessoas e a sociedade que a gente está inserido olha para lucro, mas também quer olhar a qual custo esse lucro está sendo feito, qual é o impacto social que a nossa organização está gerando. A gente começa a falar de consciência ecológica, capitalismo consciente, de propósito evolutivo, diversidade e inclusão. Acho que nunca foram pautas tão relevantes como a gente tem visto hoje em dia, assim como bem-estar e ecossistema, que nada mais é conectar tudo isso. É uma organização que olha para dentro, mas também olha para fora. E sabe-se lá o que está por vir aqui quando a gente for pensar em sexta, sétima revolução que impacta significativamente a dinâmica de trabalho. Aqui, eu acho que, dado o que acontece externo, que acaba impactando o interno e a gente dentro das organizações, que modelos de gestão estão surgindo, né? Que reflexões ou que drivers eu acho que têm surgido com mais força. Então, acho que a gente teve um período, ou ainda está, né, nesse período, esse
penúltimo aqui de network entre os times, que a gente focou muito em propósito, sustentabilidade, missão, e a gente já está caminhando para ir além disso. Ao invés de eu ter uma missão, propósito dentro da minha organização, é eu pensar na minha organização, qual que é o impacto que ela traz para o mundo, trazer perspectiva de cidadania, de crescimento, de aprendizagem. Acho que aqui a gente também viveu num momento, e alguns ainda vivem, né, de como é que a gente empodera os times, né? E isso era a principal drive. Eu acho que hoje já mudou um pouco do principal drive, é dar todo o holofote, o protagonismo para os times, mas entender como é que eu faço isso trazendo bem-estar, trazendo produtividade e trazendo um business conectado de novo a ideia de ecossistema, enfim, e algumas empresas que até então Netflix, Google, Facebook, empresas digitais pra caramba, que usam inteligência artificial pra caramba, estarem às vezes sendo menos atrativas que uma Patagônia da vida, um Airbnb que olha para a escala, olha para resolver uma questão social, sustentabilidade muito mais em pauta do que as outras. Então, acho que aqui só para trazer um pouquinho de contexto e de cenário, e na sequência a gente pensar que RH a gente está sendo, se eu sou um RH que está trabalhando mais para o modelo industrial, né? Se eu estou anos atrás fazendo sempre igual o que os RHs faziam num outro momento que o mundo tinha outras necessidades, ou a gente fazer uma reflexão se de fato a gente está conseguindo transformar e ter essa evolução da nossa área no tempo, tá? Então, acho que aqui também alguns outros inputs do que era e do que está sendo, né? Então, acho que teve momentos que a gente, enquanto RH, olhou muito mais para estruturas hierarquizadas, quem responde para quem, verticalização. Hoje a gente já está, ou alguns estão trabalhando muito mais numa linha de propósito, estratégia, objetivo, princípios, e tanto faz se a pessoa que eu lidero está trabalhando diretamente comigo, está num squad, está gerando valor em alguma outra área, está mais dentro da casa do cliente do que na minha, né? Então acho que a gente mudou um pouco dessa dinâmica, quebrando os silos, né? E indo por lideranças e tendo muitas lideranças e o poder, reconhecendo o poder das lideranças informais e por influência. A gente está pensando menos em job description, né? O que que eu tenho que fazer e ficar limitado àquela caixinha que é desenhada e às vezes fica 10, 15 anos rodando a mesma caixinha sem acompanhar a evolução de tudo que está acontecendo, versus eu ter times com maior autonomia, interdependência e as pessoas irem construindo seus desafios com um apego menor ou e eventualmente sem nenhum job description, por exemplo. E, enfim, a gente migrando, isso é o natural da gente migrar de um pensamento industrial para um pensamento de inovação, a gente sai, né, de um trabalho previsível, linear, uma performance anual, para um ambiente mais vulnerável que depende da gente aprender o tempo todo. Então, acho que aqui, só passando um pouquinho com vocês essa linha do tempo, né, de onde a gente saiu para onde a gente chegou, e vou avançando aqui para a gente seguir nesse zoom de mercado, para a gente olhar mega tendências que estão modelando o futuro do trabalho e, por consequência, deveriam impactar ou modelar a atuação de RH. E aí é que eu queria chamar a atenção de vocês para quatro mega tendências e esse estudo saiu, eu deixo no final, eu coloco as referências todas aqui para vocês, que eu acho que são super relevantes para a gente pensar futuro, né? Primeira mega tendência, né? É a composição, a demografia do mercado de trabalho está mudando, né? E vai mudar para caramba. Então, a gente está falando de mudanças demográficas relevantes, como o quê? Né? Então, um exemplo, eu não sei se quem aqui já parou para pensar que se a gente viver, se for normal, a gente viver até os 100 anos, por exemplo, dificilmente a gente vai se aposentar aos 65. Isso vai ser a exceção, né? A nossa vida no mercado de trabalho, a gente provavelmente será muito mais longa. E aí a gente vai ter uma força de trabalho multigeracional muito maior do que a gente já tinha e do que a gente já viveu até aqui.
E o que que isso traz de diferença? O que que isso traz de impacto, né? Então, a proposta de valor que a minha organização tem, ela vai ter que olhar para uma pessoa que tem 70 anos, para uma pessoa que tem 50 anos e tem uma pessoa que tem 18 anos e vai estar no mercado de trabalho convivendo no mesmo espaço, né? Então, que proposta de valor é essa que vai ter que atender a essa esse trabalho multigeracional, né? Que marcas empregadoras vão ser as marcas que vão estar atraindo mais pessoas com essa diversidade, com essa dispersão de idades, e que experiências eu vou proporcionar para os meus funcionários, como é que a gente constrói a employee experience aqui, olhando essa diversidade. Então, isso é um ponto de demografia importante, que eu acho que ainda não é uma dor de cabeça um ponto, mas que a gente vai ter que começar a pensar nisso, porque logo a gente vai ter pessoas com muito mais idade do que a gente tem hoje, convivendo e ativas no mercado de trabalho. Acho que outro ponto de demografia relevante é que a gente ainda, infelizmente, se depara com um lento crescimento econômico em muitos países, em muitas regiões, né? Então, a gente está lidando hoje com crescentes níveis de desemprego, o que faz com que a gente tenha migração de talentos, né? Então, às vezes, migração de talentos para São Paulo, por exemplo, né? Enfim, para lugares, para regiões, países, enfim, onde tem mais oportunidades, ou saindo as pessoas do interior, indo para as capitais e gerando, né, enfim, deslocando os talentos em função dessa questão de crescimento econômico. E acho que tem um outro ponto também que a demografia traz para a gente, né? E esse material foi feito, por exemplo, como alterações climáticas e crise de refugiados. Então, acho que alterações climáticas, se a gente tu vê tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, recentemente, né? Vai mudar algo? O que que vai mudar lá? Provavelmente uma série de empresas fechando, uma série de pessoas né, talentos migrando para outros centros em função de novas oportunidades. Daqui a pouco o Rio Grande, daqui a pouco não, infelizmente vai levar um bom tempo para o Rio Grande do Sul se recuperar. E quando ele se recuperar, será que ele vai ter mão de obra disponível ou a gente vai vivenciar também uma grande migração de mão de obra em função dessa crise climática ou várias outras, tá? Então, acho que aqui são alguns pontos, de novo, de mega tendências que devem impactar prioridades futuras, enfim, e como a gente pensa em inovação dentro de RH. Acho que um outro ponto aqui de escassez de recursos influenciando a efetividade organizacional. Então, a gente tinha, né, foco em muitos profissionais, Brasil, Latam, América Latina, Norte, América do Norte, Europa, e a gente está vendo uma migração em massa, dado o crescimento da Ásia, né, China, Índia, Japão, para a Ásia, e isso faz com que também a gente deve vivenciar, né, nos próximos 10 anos, uma migração relevante de talentos para a Ásia, e aí quando eu olhei esse relatório uns meses atrás, eu pensei, nossa, isso aqui está muito distante de mim, né? E há 2 meses atrás eu tive uma pessoa que trabalhava comigo, uma pessoa incrível, pedindo demissão, porque ela foi convocada para trabalhar em Abu Dhabi, porque Abu Dhabi está com um plano 2030 de reconstrução, de mudar a cidade completamente, está levando uma série de engenheiros, uma série de pessoas de tecnologia, e eu, na minha pequena empresa ali, fui afetada já com esse movimento de mudança de foco e de busca intensiva nesses países, enfim, além de China, Índia e Japão, por recursos, por talentos, estão levando as pessoas. E acho que isso tende a aumentar com o passar dos anos. E um quarto ponto aqui, né, que é os avanços em tecnologia impactando o futuro do trabalho. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, né, acho que o que a gente viu de avanço nos últimos 12 meses não está escrito, né? A inteligência artificial
está se integrando em todos os aspectos do trabalho, e o que resta para a gente de RH é navegar nessa transição e desenhar o trabalho se mantendo atualizado e aproveitando ao máximo, né, o que que a gente pode tirar de valor, como é que a gente extrai valor dessa tecnologia. E aqui acho que um ponto também, não sei quantos de vocês hoje já usam inteligência artificial em algum processo, em alguma etapa de recursos, né, do dia a dia de vocês. Se não estiver usando, sugiro usar. O que eu mais uso hoje de forma informal é o chat GPT, né? Se eu vou fazer uma vaga, eu vou lá colocar, pedir o descritivo da vaga e depois eu melhoro aquele descritivo. Quando eu fui montar essa apresentação com vocês, eu fui olhar no chat GPT o que que tinha de tendências, o que que estava acontecendo e captei vários inputs relevantes para a gente ter essa conversa. Enfim, tem mil utilidades, essas são as mais simples de todas, mas imagino que vocês, em alguma medida, já devam, ou sugiro que experimentem aí algumas, né, mesmo que singelas iniciativas de inteligência artificial. E por fim, é uma quarta mega tendência que deve e tem impacto na gente, é a mudança que a gente sofreu e vem sofrendo em relação às relações de trabalho e emprego, né? E aí, com certeza, acho que o que desencadeou essa grande mudança de relação que a gente tem com o trabalho, sem dúvidas, foi a pandemia, né? Covid-19, que deu, enfim, o mundo acho que deu um duplo carpado aqui para entender como é que a gente fazia essa relação, equilíbrio entre vida pessoal e profissional tornando-se regra, né? E aí como um pedido e algo desejado por todos na relação trabalho-trabalhador, mais flexibilidade, oportunidade de escolha, mais autonomia. Então, isso mudou completamente também e tende a seguir mudando aí o como a gente desenha as nossas políticas, nossas práticas, né? E aqui acho que o desafio para a gente que fica nesse sentido é o quanto a gente é capaz ou não de responder e criar espaços que as pessoas de fato queiram ficar, né? E aqui, mais do que nunca, também a gente olhando para a diversidade e inclusão, bem-estar das pessoas, como a gente nunca olhou antes. E isso como um drive também de fazer um ambiente que as pessoas vejam sentido em colocar o tempo de trabalho delas. Então, enfim, passando rapidamente e dando um zoom, né, nessas mega tendências, e avançando, acho que o que que significa, né? O que que olhar para tudo isso que num primeiro momento pode parecer estar distante da gente, o que que a gente, que insights a gente tira dessa discussão, né? Muito provavelmente o que nos trouxe até aqui, né? O que nos fez ser um RH de sucesso há 10, 25 anos atrás, não vai ser o que vai nos levar onde a gente precisa nesse ambiente que muda tão rápido, nesse mundo globalmente conectado, né? O âmbito mudou e as organizações mudou tudo à nossa volta, se a gente for pensar nos últimos anos, então a gente, por consequência, né, só nos resta flexibilidade e calibrar para adaptar o como que a gente vai responder isso tudo. Então, acho que mais importante hoje do que ser um RH relevante, né? E vejo que isso ainda ser um RH relevante em muitas organizações ainda é um desafio, né? Porque em muitas empresas o RH ainda não é valorizado, é visto como uma área administrativa ou como uma área mais operacional e não estratégica, né? Então, é a gente se posicionar como uma área estratégica e relevante e ir além disso, né? A gente aproveitar as oportunidades do novo mundo de trabalho, porque todo aquele caos que eu trouxe para vocês anteriormente gera oportunidades da gente trabalhar o mundo, a nossa área, os nossos desafios de uma forma diferente para responder essas coisas. Então, vai muito de como que a gente vai surfar e responder essas mudanças. Aqui acho que algum um ponto, né, do quanto hoje as pessoas, já mesmo com desemprego, né, as pessoas escolhem onde elas querem trabalhar.
e principalmente os talentos mais qualificados, né? A gente encontra, a gente escolhe o talento, mas o talento também está escolhendo a gente, qual é a empresa, qual é o líder com que ela quer se relacionar. E as pessoas, os talentos mais qualificados, normalmente vão buscar, né, além de remuneração, benefícios, isso como ponto um de sobrevivência, mas não vai muito além disso, né? Vão querer entender como é que essa empresa está se posicionando nesse ecossistema, como que as decisões são tomadas, como é que as pessoas tomam decisões dentro do negócio, se isso, né, agride meio ambiente, se isso agride diversidade e inclusão, ou se isso é pró-ambiente, pró-ecossistema, pró-sociedade. Então, isso muda um pouco dessa dinâmica também de talentos. E aí, o que que eu diria que, como que organizações preparadas para tudo que está por vir lidam com o RH, né? Primeiro, normalmente as organizações melhor preparadas para o futuro compreendem o valor do RH nesse contexto de novos desafios, oportunidades e formas de trabalhar. E aqui acho que fica um ponto relevante, né? Mesmo com toda a tecnologia, mesmo com toda a inteligência artificial, pós-pandemia, nunca havia nossa área ser tão relevante e importante do que antes, porque as questões sociais, as questões ambientais, as questões humanas, elas tomaram proporções tão grandes e que bom que isso aconteceu, que eu acho que a nossa área é oportunidade importante, né, de reposicionar a área de RH frente a esses desafios. Não faltam desafios para a área de RH frente a tudo isso que a gente está vivendo. Acho que outro ponto relevante é envolver o RH com todas as partes interessadas, e daqui a pouco eu falo um pouquinho dessas partes interessadas, que vai além da relação RH com o líder, além da relação RH com equipes, e posicionar o RH dentro do negócio, viabilizando um impacto significativo, não só nas pessoas, não só na organização, mas ampliando para a sociedade. E todo o tempo que eu trago isso para vocês, o que eu vejo muito é a gente não pensa mais o RH olhando para a cerquinha da organização que a gente está atuando. Hoje a gente tem que ver o RH num, num, num prisma global, seja porque a gente vai ter intercâmbio de talento, seja porque vai acontecer alguma coisa fora da minha organização, na sociedade vizinha, enfim, que vai estar impactando o meu negócio e as minhas pessoas. Então, acho que essa questão e o convite aqui para vocês da gente abrir essa lente para, de fato, a gente conseguir se posicionar como um RH que faz inovação, né? Um RH que faz a diferença e que acompanha essas tendências que estão acontecendo mundo afora. Eu acho que aqui, dando um contexto, né, de com quem que o RH deveria, né, nessa ótica, estar se relacionando. Com dois atores que certeza que todo mundo aqui já se relaciona, né, que são os employees, que são os colaboradores, enfim, funcionários e os líderes. Com que lente que eu convido vocês a olharem para os funcionários, né, para os colaboradores, como a força vital do negócio que estende a cultura e a visão do negócio para além da organização para as comunidades. Então, uau, que poder, né, que tem essas pessoas, porque elas estão olhando para, elas estão dentro e estão fora, e a gente está incluído nisso, né? A gente olhar para os líderes como as pessoas que tomam as decisões, que modelam estratégias internas que impactam a sociedade, internas e externas, e que vão estar guiando, entre aspas, a bússola ética que a gente tem nas organizações. E acho que dois pontos que talvez, não sei se todo mundo aqui olha, acho que alguns RHs olham mais, outros menos, e que deveria, em alguma medida, ir entrando no nosso radar, é a sociedade e demais partes relacionadas, né, stakeholders. Então, quando a gente olha para a sociedade, é a gente entender quem é impactado pelo que a organização faz, né? Impacto econômico, ambiental, mais consequências, né? Que decisões que eu tomo hoje dentro da minha empresa que podem estar impactando a comunidade que eu estou inserida? Porque daqui a pouco, dependendo do impacto que eu estiver gerando, ou a minha empresa pode ser banida, cancelada, excluída, ou ela pode ser uma empresa super bem vista, porque ela, além de gerar valor para os líderes e para os funcionários, ela gera valor para a sociedade em que ela está inserida.
E olhando numa perspectiva de stakeholders também, quem tem interesse no sucesso da organização e como que ela cria um valor sustentável. Então, a gente cada vez mais olhar num prisma de ecossistema, para além aí das porteiras, né, das nossas organizações, se é que tem porteira, que talvez alguns de vocês aí já estão num modelo completamente, enfim, digital, por exemplo, né, às vezes já nem existe mais essa coisa de barreiras de organização física, mas entender quem são os parceiros que a gente tem nessa jornada. Enfim, dei um pulo na lua, vamos voltando agora para a gente, acho que a gente deu, mas queria trazer para vocês um pouco do que está acontecendo fora, que impacta relações humanas, que impacta a relação com o trabalho e, consequentemente, impacta a gente. E agora eu dou um convite para a gente fazer o caminho inverso, né? Então, para a gente olhar para dentro, a gente olhar para as nossas pessoas e para o nosso negócio, e com isso, como é que a gente inova e transforma. Então, quando, claro, eu vou olhar, fazer esse zoom para dentro da minha organização, para as pessoas e para o negócio, é muito importante que eu tenha um contexto do cenário externo, que é o que a gente fez anteriormente, tá? E aí, o que que eu sugiro e como que eu gosto de pensar essas questões, né? Inovação na prática, por onde começar? O que que eu sugeriria, né? Acho que de metodologia, primeiro, é olhar uma metodologia que a gente chama dos três horizontes, né? Olhar para as minhas pessoas, olhar para a minha organização e pensar, o que que eu preciso hoje? E eu posso ter inovação incremental, né? Uma inovação hoje, algo que amanhã eu já vou levar e vou fazer diferente no meu dia, no meu trabalho e já posso trazer uma inovação. Então, o que que eu preciso hoje no dia a dia da operação? O que que eu preciso amanhã, né? Que é uma melhoria incremental, algo que requer um pouco mais de dedicação, um pouco mais de tempo, mas que sim precisa ser feito. Não é algo completamente diferente, mas já é algo inovador frente ao que eu tenho atualmente e já traz melhorias. E o que que é Horizonte 3, né? O que que são coisas talvez que a gente nem está imaginando aqui que a gente tem que parar, fazer um exercício. E aqui tem uma caixa branca embaixo, porque é com uma folha em branco mesmo nas mãos, né? O que que está por vir? E eu vejo que hoje a gente não dedica tempo nosso, né, nessas três caixinhas. Talvez eu devesse dedicar 5% do meu tempo para um horizonte 3, sei lá, 40%, enfim, cada um vai dedicar o que fizer sentido, né? Se eu estou numa área mais de inovação, se eu estou numa área que eu preciso colocar algo operacional ou do dia a dia de pé, mas o ideal é que a gente pudesse dedicar parte dos nossos esforços, das nossas reflexões, não olhando só para o hoje, não olhando só para amanhã, mas dedicar um tempinho também para olhar para frente, né? O que poderia vir. E quando a gente está olhando e quando o horizonte 3 é página em branco, esquece tudo e começa a pensar no que a gente não tem mesmo, né? O que que seriam coisas incríveis que mudariam disrupções, né? Que ainda não tem. Se eu olhar para as empresas, as práticas de RH, ninguém está fazendo. Será que eu posso fazer algo? Não sei. Quando, focando em horizonte um e 2, que é o que está mais no nosso dia a dia, por onde começar, né? Então, acho que um ponto é entender quais são as dores do negócio. E aí, por que que isso é importante? Porque às vezes eu vou ver aqui cinco iniciativas de inovação e nenhuma delas é prioridade dentro do negócio que eu estou vivendo, né? Se eu trouxer alguma delas que pode ser uma grande ideia para o negócio e ela não te for uma dor para o meu negócio, se eu priorizar isso agora, talvez isso venha muito mais como uma distração do que como uma prioridade. Então, aqui não tem receita de bolo, cada um tem que olhar, né, para o seu negócio, entender quais são as dores e aí que inovações podem suportar essas dores. Aqui acho que um passo dois é ok, eu entendi quais são as dores do meu negócio, com isso eu sei quais são, aonde deveria estar o meu foco hoje e amanhã, né? O que que seriam prioridades. Com isso, eu coloco quais são esses grandes temas, são dois, são três temas diferentes, não sei, que o RH deveria estar olhando, né, para endereçar essa dor do negócio. E
a gente colocar isso numa linha do tempo. Poxa, eu achei 5 oportunidades aqui inovadoras que endereçam dores do meu negócio. Dessas 5, 2 eu consigo colocar em prática amanhã, 2 eu consigo colocar em prática no médio prazo, uma eu não é para agora, é algo extremamente diferente, a minha organização não está preparada para isso, eu preciso construir um caminho. Isso ajuda a gente a organizar com um pensamento também do hoje e de futuro. O que mais? Bom, então, outro ponto aqui, acho que isso são perguntinhas que ajudam vocês a ter esse diagnóstico e passando aqui por algumas práticas inovadoras aplicáveis ao RH. Então, acho que uma prática que eu tenho olhado muito é gestão total de talentos. E aqui é olhar muito numa perspectiva de ecossistema. E eu vejo que às vezes, o que que é isso? Da onde que eu busco talentos, né? Normalmente é muito comum ter essa primeira fatia da pizza. Então, todo mundo, ou, todos os meus talentos são CLT, estão dentro dali do quadradinho da minha organização, ou é estatutário, ou é diretor. E aqui é pensar como é que a gente amplia essa captação de talentos para além do que a gente já tem, né? Então, será que eventualmente para alguma atividade e responsabilidade eu posso ter um robozinho, eu posso colocar inteligência artificial? Será que eu posso olhar um marketplace que tem marketplace interno ou externo, né? Que marketplace interno, algumas empresas, Schneider, Boticário, estão fazendo isso. De você coloca lá, poxa, eu tenho esses desafios para resolver, preciso de talentos, de pessoas com background A e B, com competência A e B. Se você quer se inscrever para participar, né, da solução desse problema, desse projeto, e isso ser aberto para as pessoas, para os talentos da organização circularem. Outra coisa é usar plataformas de talentos externos, né? Então, tem hoje plataformas só de engenharia, plataformas só de RH, plataformas nichadas por tema que eu poderia contratar part-time alguém para compor o time, não precisa ser um CLT, um PJ, enfim, alguém dentro da minha organização que iria compor, né? Ou eu tenho que resolver um problema e eu posso chamar um parceiro externo, né? Uma faculdade para me ajudar a resolver, uma startup para me ajudar a resolver, uma mentoria, enfim, gente, eu acho que é cada vez mais a gente explorar, olhar a gestão de talentos como um ecossistema e algo que vai além das barreiras da organização e pensar nesse mapeamento de talentos, não preciso contar apenas com os talentos que eu tenho em casa, eu posso explorar outros caminhos. Aqui acho que algumas reflexões em relação à gestão de performance. Então, o que que eu tenho visto acontecer, né? Então, é cada vez mais as pessoas focarem em gastar menos tempo quando a gente tem discussão de processos de gestão de performance, em validação de pessoas, em olhar para passado, o que que a pessoa fez, em que bloco que eu aloco a pessoa, e a gente focar muito mais no desenvolvimento, no olhar, no concentração de futuro, discutindo não o que a pessoa já fez, que a coloca num bloco A ou B, mas em sim o que que a pessoa precisa fazer de diferente para crescer na organização. E essa pequena mudança tem feito que muitas empresas abandonem os processos de gestão de performance tradicionais e vão para um modelo de gestão de performance que tem uma abordagem muito mais frequente, né, mais simples, e aí trazendo algum exemplo aqui para vocês, né? Antes a GE, por exemplo, que por muito tempo ditou muitas práticas aí de gestão de pessoas, saiu daquele modelo de gestão de performance que tinha, né, uma vez por ano faz avaliação, 2 vezes por ano faz aquilo, para deixar completamente livre para as pessoas definirem quando elas fazem os feedbacks e mudando o conceito de gestão de performance para desenvolvimento de performance. Então, o foco é, meu amigo, se você quer ser protagonista da sua carreira e fazer um diálogo de feedback, tá aqui ferramentas para você fazer isso brilhantemente. Se você não quer, eu, organização, não vou tomar teu tempo com isso, porque você é o responsável pela tua carreira, pelo teu crescimento, pelo teu desenvolvimento. Então, muda a lógica um pouco do RH como controle. Poxa, tá saindo,
fechando a data, né, de fechar a gestão de performance, falta 20% da empresa responder, e eu boto meu RH para trabalhar naqueles que querem focar em desenvolvimento efetivamente. É uma mudança, importante aqui nessa questão. E eu vou avançando aqui, pessoal. Acho que esses são os dois pontos que eu tenho olhado mais, mas convido todos vocês também a olharem essa pesquisa. Ela tem desde 2022, que é o prêmio Think Work Flash Innovation, que tem premiado as ideias mais inovadoras com foco em RH. E aqui eu pincelo, não saiu ainda de 2024, mas algumas ideias que têm surgindo, né? Então, BRF usando um chat, um robozinho, né, no WhatsApp para, enfim, recrutar milhares de pessoas, encurtando, né, dando muito mais velocidade. Empresas acompanham, como a Klabin, por exemplo, acompanhando o programa de saúde e entendendo o quanto um programa de bem-estar bem feito, onde as pessoas estão seguindo, eles conseguiram mensurar o quanto eles tiveram de economia financeira, por exemplo, com essas ações de bem-estar, entre outras várias iniciativas que eu vou deixar aqui para vocês olharem, enfim, e deixar o material enfim, da apresentação, tá? Sei que a gente está chegando ao final, por isso que eu estou acelerando aqui um pouquinho também para em respeito aí ao tempo de vocês. E acho que só para fechar aqui, pessoal, é dizer que quando a gente não sabe por onde começar, a gente tem que voltar atrás. Aqui tem mil tecnologias, tem mil coisas acontecendo no mundo, mas botar a bola no chão, respirar. E acho que lembrar que apesar de tudo isso que está acontecendo, a gente nunca pode esquecer que gestão de pessoas não requer atos heróicos, né? Que é um esporte de contato, apesar de toda a tecnologia que eu tenha. E aí, claro que pode ser não estou falando de contato necessariamente presencial, mas que precisa de presença, precisa de conexão, intencionalidade, trocas e experimentação para dar certo. Né? Então, começar daqui como ponto de partida e caminhando aos pouquinhos para ver como que a gente vai encaixando e inovando, seja o hoje, ou seja uma inovação incremental, ou seja uma inovação disruptiva, a gente acho que tem que também ter tranquilidade para poder fazer isso à medida que a gente pode, enfim, acompanhando as dores aí e necessidades da nossa organização, tá? Então, deixo aqui os materiais também que utilizei, esses três materiais aqui para vocês, caso tenham interesse em consultar, e devolvo a bola aqui para vocês para a gente conversar. Deixa eu interromper aqui minha apresentação. Rafaela, eu fiquei com dó de avisar sobre o tempo, porque tava tão bom o bate-papo. Bate-papo não, né? Tava tão bom suas informações aí. A gente tem algumas perguntas aqui no chat, eu vou começar lendo. A primeira delas, que é a da Shirlene. Ela faz a seguinte pergunta: considerando a área de inovação e tecnologia, qual é a principal estrutura, seja de ferramentas ou outros, que nós precisamos nos preparar para receber o público 60 mais? O que que a gente precisa se preparar em relação à inovação e tecnologia para 60 mais? Isso, É para isso? receber o Tá. público 60 mais. Eu acho que um ponto é, se fosse hoje, né? Hoje, majoritariamente, o público 60 mais, talvez o público de 60 mais de amanhã já seja diferente, né? Mas é entender como é que a gente traz todo mundo, deixa todo mundo na mesma página em relação à digitalização, à utilização de plataformas, né? Enfim, talvez seja um onboarding digital mesmo, né, para garantir que todo mundo tem as mesmas oportunidades de acesso às mesmas ferramentas. Acho que talvez, e até ouvir as pessoas, né, entender, cara, daqui a pouco faz uma pesquisa, seja num fórum, seja com um grupo focal pequeno, de entender quais são as dores e necessidades desse público, acho que dando um passo atrás da minha resposta, para a gente mapear, exatamente como que a gente pode ajudar antes da gente trazer uma solução, mas iria por esse caminho. Bacana. A próxima pergunta é do Lucas Cardoso. Ele pergunta como tentar trazer a mentalidade industrial, entre aspas, né? Entre aspas, dos gestores para essas novas tendências.
Perfeito. Tem algumas iniciativas nessa pesquisa que mostram que algumas empresas estão fazendo desenvolvimento mesmo, né, treinamento para competências do futuro, líder do futuro, para a gente pensar diferente. E aí eu acho que é mudança de mindset, assim como mudança de cultura, é algo que leva tempo e a gente tem que ficar aí que nem ferrinho de dentista. Eu brinco, né? Tem que bater na tecla ali, fica ferrinho de dentista inúmeras vezes até a mudança de comportamento, cultura e mindset acontecer. Então, talvez seja de se cercar, e essa iniciativa dessas empresas, eu acho que de colocar, trazer os líderes para pensar no futuro, olhar para mega tendências, né, ajuda eles a conseguirem tirar o olhar, ampliar o olhar daquele visão de helicóptero mesmo e provocá-los para que eles queiram isso, né? Porque se eles não quiserem, o que adulto não quer não acontece. Então, acho que trazer, fazer esse convite para eles. Bacana. Outra pergunta é da Nádia, ela coloca a seguinte questão: frente a toda essa velocidade e tendências, como se manter atualizado? Perfeito. Eu, gente, gosto muito de dois materiais que eu coloquei ali para vocês. Eu posso até depois colocar o link no chat. Tem uma plataforma que chama, deixa eu olhar aqui, é AIHR, que tem muita coisa, muito material, a IHR Academy, que eu vou Uhum. colocar aqui o link no chat. Tem essa pesquisa que eu trouxe para vocês, né, que eu achei super interessante. Fazia tempo que eu não vi uma pesquisa diferente de GPTW, né, da Great Place to Work, trazendo inovação, com foco em inovação. Então, pesquisa chama Think Work Flash Innovations, até acabou as inscrições para premiar novos projetos de RH semana passada, acho que em agosto eles lançam as empresas premiadas de 2024 e eu adorei ler aquilo lá porque tem várias iniciativas, algumas aderentes à minha realidade, outras não, mas ajuda a gente a ter ideias do que está acontecendo, né? Uhum. Bacana. A próxima pergunta aqui é da Silvina. Ela começa elogiando aí, te dando os parabéns pela abordagem das Obrigada. tendências. E ela pergunta o que que a empresa Oxygen está fazendo para promoção de uma cultura de diversidade e inclusão e como os profissionais de RH podem superar esses desafios para criar um ambiente aí de trabalho verdadeiramente inclusivo. Perfeito. Eu vim de uma escola na Braskem que tinham mil coisas, iniciativas. O tema de diversidade e inclusão era muito estruturado. No Oxigea não é. O Oxigea o Oxigea tem um ano e meio de vida. Sou parte do time fundador do Oxigea. A gente veio com uma página em branco. Então eu brinco que foram baby steps, né? Pequenos passos. E o que que eu fiz até hoje nessa jornada de um ano e meio? Acho que um ponto é, hoje para mim, para eu ter uma vaga, eu não fecho uma vaga, principalmente se eu contrato consultoria que não tenham mulheres ou algum representante de grupo menorizado no pool entre as pessoas a serem entrevistadas. Então, eu ainda não estou num estágio de maturidade de ter vaga afirmativa, por exemplo, de dizer, poxa, para essa posição eu só contrato mulheres ou para essa posição eu só contrato pessoas negras. Mas o que eu consegui combinar com a minha liderança é: precisamos ter diversidade minimamente na seleção. Ok, depois a gente olha mais para frente como é que a gente faz. E a gente aumentou 30% do ano passado para cá o número de mulheres na Oxígea. E outra coisa que eu tento trabalhar é na cadeia, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu só peço coffee de lugares de grupos de refugiados. Todos os coffees que eu peço para os eventos que a gente tem, eu estou apoiando alguma causa, né? A gente faz muito evento que eu tenho time de fotógrafo, enfim, eu busco, se eu não estou conseguindo vencer ainda algumas batalhas dentro de casa, eu olho muito para minha cadeia de suprimento de fornecedores, do mais simples, do cafezinho, a uma construção de um mega projeto mais complexo, como é que eu também posso trazer diversidade olhando para o ecossistema e para além das portas ali da minha organização. Então, são esses passinhos que eu tenho dado aí na Oxígea nesse sentido. Uhum. Bacana, boas práticas. A próxima pergunta também é da Silvina e ela
gostaria de saber como criar ambientes colaborativos e que fomente a criatividade e a inovação dentro da organização. Um jeito que eu gosto de incentivar a colaboração, acho que primeiro, colaboração a gente tem quando as pessoas têm um ambiente seguro. Acho que um valor que a gente precisa trabalhar para isso é confiança, né, da pessoa saber que ela pode trazer as ideias, que ela pode, enfim, confrontar, né, alguma ideia, ela deve confrontar, porque onde não há confronto de ideias, gente, não vai haver inovação, ou dificilmente vai haver inovação, porque a gente vai continuar todo mundo fazendo aquilo que já está posto, né? Uhum. Então, acho que criar esse ambiente, enfim, é um ponto importante. E outra coisa que eu gosto é de colocar as dores na mesa. Assim, poxa, isso aqui, gente, não tá dando certo. Quem é que tem competência técnica para me ajudar a resolver, né? E aqui, e aí juntar um grupo de pessoas, independentemente da área ou da senioridade, que topem resolver aquele problema X, seja da área de RH, seja um problema financeiro. Então, vai trazer alguns problemas eventualmente para a roda, ou abrir a oportunidade das pessoas se candidatarem, né, a resolver alguns problemas da organização, saindo um pouco do seu silo, da sua caixinha. Bacana, maravilha. Bom, a gente não tem mais perguntas ali. A Diane está elogiando, né? Live muito rica, informações, parabéns por compartilhar tanta coisa boa. O Obrigada. tempo passou voando. Silvina comentou também, muito interessante essas práticas, que privilegia o ecossistema e as práticas de RSC. Bom, a Silvina levantou a mão ali, pode abrir o microfone, Silvina? Tá Abrir fechado? aqui. Olha, Abre. assim, eu sou uma pesquisadora da área de inovação agora, né? Vim da área de, Olha, de, de recursos humanos, tive, assim, toda uma carreira na área de recursos humanos, e estou, assim, bastante à vontade, bastante feliz em ver que alguém que veio da área de inovação trazendo isso para dentro da área de recursos humanos, porque a gente, quando, né, vai observar as formações das pessoas que trabalham no RH, são pessoas que foram, né, foram do departamento de pessoal, foram evoluindo, né? Então, queria, assim, parabenizar a BRH e a você, porque eu me vi incluída nesse processo, porque a minha área de pesquisa é inovação e gestão internacional, e vi que você está trazendo plus para nós. É que pode, né, trouxe assim uma riqueza de, de conteúdo mesmo do que está acontecendo, de tendências para a gente aplicar. E que a gente não pode deixar, a gente tem que estar com a visão aberta mesmo aí, para poder captar isso, porque senão nós vamos ficar para trás. Só isso. Desculpa, Tiago, eu sei que o tempo está estourado. Queria só fazer essa Imagina, observação. E seu code bacana. final não funcionou aqui. perfeito. Eu já acabei de colocar ali o LinkedIn, no chat mesmo. Muito obrigada pelas tuas palavras, Silvina. Fiquei até, poxa, se você é estudiosa do tema, se eu falei alguma besteira, me perdoa, mas é o que eu tenho visto na prática e nas minhas pesquisas aí. Vai ser um prazer trocar com você e também aprender aí com a tua experiência. E, Rafaela, se for possível, você encaminha para a gente a apresentação, eu disponibilizo por e-mail para todo mundo que participou aí, ok? Legal. Aí eu coloco os links, pessoal, enfim, que vocês perguntaram, aí eu coloco lá mesmo, viu? Maravilha. Bom, mais alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Senão a gente encerra, nosso horário está aí em cima da risca, ok? Então tá bom, boa noite, pessoal. Até a próxima live, que vai ser no dia 1º do 7, com o Milton Marinho. O tema dela, deixa eu pegar aqui que eu esqueci de cabeça. Cadê? Eu vou ter que mandar lá no grupo. Agora está aqui. Ah, não. É Liderança e RH, uma perspectiva para o negócio. Ela vai ser no dia 1º do 7. A gente vai mandar mais informações delas ali nos grupos que temos em comum, no e-mail de vocês, ok? Muito obrigado aí pela participação. Obrigado, Rafaela, por tanto conhecimento aí que você transmitiu para a gente. E a BRH agradece aí a presença de todo mundo. Boa noite, gente.
Muito obrigada. Boa noite, Boa gente. noite. Obrigada, Diego, pela oportunidade. Tchau, tchau. Obrigado, que agradeço. Tchau.